Salesianas Oblatas do Sagrado Coração, fundadas pelo bispo salesiano D. José Cognata, servo de Deus. Graças ao trabalho do fundador, as Salesianas Oblatas do Sagrado Coração estão na igreja para testemunhar e difundir o carisma da oblação. A sua presença é um dom precioso que continua a iluminar a vida de muitas pessoas. José, filho de Vitale Cognata e Rosa Montana, nasceu em 14 de outubro de 1885 em Agrigento, Sicília. Em 1897, entra no Colégio Salesiano San Basilio, em Randazzo, Catânia. Durante esses anos, em 5 de maio de 1908, em San Gregório, Catânia, o clérigo Cognata teve a alegria de fazer a profissão perpétua nas mãos do beato Padre Miguel Rua. 29 de agosto de 1909, é ordenado sacerdote em Accireale pelo bispo Dom Giovanni Battista Arista. De 1909 a 1916, realiza a sua missão em Bronte, Sicília. De 1916 a 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, é soldado em Palermo, Trapani e Pádua. De 1919 a 1925, diretor em Trapani. 1925 a 1928, diretor em Randazzo, Catânia. 1928 a 1929, diretor em Gualdo Tadino, Perugia. 1929 a 1933, diretor no Sagrado Coração de Roma. 16 de março de 1933, Pio IX nomeia o bispo da Diocese de Bova, Sicília. 23 de abril de 1933, recebe a ordenação episcopal na Basílica do Sagrado Coração, em Roma, das mãos do cardeal Augusto Hlond. 10-11 de junho de 1933, entra na Diocese de Bova. A população da diocese vivia em grande miséria e ignorância. Muitas crianças eram abandonadas nas ruas pelos pais, obrigados a sair para trabalhar ou em busca do pão de cada dia. Nos vilarejos do Aspromonte havia apenas um padre isolado, desanimado, lutando contra a miséria, exposto a graves perigos morais. 8 de dezembro de 1933, funda a Congregação das Salesianas Oblatas do Sagrado Coração em Pelaro, Sicília. Na mente do fundador, o apostolado da nova instituição deveria distinguir-se pela humildade, generosidade e pequenez em missões modestas e pequenas, a serviço dos grupos sociais mais deserdados e negligenciados, em lugares onde outros tenham dificuldade de atuar. O carisma do Instituto é oblativo, nasce do sacrifício eucarístico e por ele é consumido a luz de Cristo, que se ofereceu livremente para a glória do Pai e a salvação do homem. Por muito tempo, ele carregou dentro de si, meditou sobre o anúncio profético. Maltratado, ele se deixou humilhar e não abriu a boca. Era como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores e não abriu a boca. Isaías 53:7. A atividade pastoral caracteriza-se pela peculiar característica de recolher as migalhas do apostolado, a serviço da igreja local, trabalhando preferencialmente em pequenas cidades, onde não houver outras instituições. Dom Cognata dirá às suas filhas: na ação permaneçam pequenas, limitadas. Amem o pouco que são. É assim que o Senhor as quis. Missionárias sem o aplauso do povo, nos lugares mais necessitados de ajuda espiritual. As oblatas dedicam-se à educação de crianças e jovens nos oratórios, na catequese, nas escolas, oficinas, missões de férias, com ação capilar nas famílias. O método educativo, o estilo de trabalho e a oração são tipicamente salesianos. Sistema preventivo, caridade pastoral, simplicidade, alegria, fé inabalável, espírito de família. Nesse período, entre 1936 e 1938, o instituto dirigido por Dom Cognata expandiu-se consideravelmente, estendendo as suas atividades pastorais a diferentes regiões do sul da Itália.
Alguns membros do clero começaram a criticar e se opor ao trabalho de Dom Cognata, acusando-o e difamando-o no Vaticano. O Papa Pio IX tomou conhecimento disso e defendeu firmemente Dom Cognata, comparando a sua situação a um espinho cravado em seu peito, que impedia o seu ministério ousado e corajoso. Na tormenta. A situação piorou com a abertura da missão em Casal Brusciato, Roma, 1937, uma propriedade do barão Fassini, expoente do regime fascista. Depois de escândalos morais, a obra foi fechada pela autoridade eclesiástica a pedido de Dom Cognata, desencadeando um desejo de vingança pelas religiosas expulsas por indisciplina e desobediência, bem como o barão Fassini. 20 de dezembro de 1939, o Santo Ofício. Com base em acusações falsas, condenou-o, destituindo-o da dignidade episcopal, removendo-o da diocese de Bova e privando-o do papel de superior da congregação das Salesianas Oblatas. 5 de janeiro de 1940. Comunicação oficial a Dom Cognata da sentença de 20 de dezembro de 1939. O Divino Mestre, em seu infinito amor, aproximou-se de nós por meio de seus sofrimentos, resumidos na cruz. Por esse meio, ele nos convida a nos aproximarmos dele, a fim de criarmos uma união íntima com a sua divindade. 1940 a 1952. É acolhido por um ano na Casa Salesiana de Trento e em seguida em Rovereto, de 1952 a 1972. Reside na Casa Salesiana de Castelo de Godego, Treviso, onde permanecerá até a morte. Durante esses anos, encontrou no bispo Dom Antônio Mistrorigo um grande amigo e defensor da sua inocência. Per crucem ad lucem. 8 de abril de 1962. O Papa João XXIII reintegra-o à ordem episcopal. 6 de agosto de 1963. O Papa Paulo VI atribui-lhe a sede titular de Farsalo, Grécia. 1963 a 1965. Participa do Concílio Ecumênico Vaticano II. 22 de julho de 1972. Morre em Pelaro, Reggio Calabria, sede inicial da atividade missionária das Salesianas Oblatas. 23 de março de 1973. Os restos mortais de Dom Cognata são sepultados na capela da Casa Geral em Tivoli, Roma. Misericordias Domini in aeternum cantabo. A ação pastoral realizada hoje pelas Salesianas Oblatas do Sagrado Coração é voltada aos jovens, crianças, a assistência aos doentes, a animação vocacional, a animação litúrgica. Aos encontros com famílias. Surgimento do movimento ALOS, Associação Leigos Oblatos Salesianos. ALOS é um movimento leigo afiliado às Salesianas Oblatas do Sagrado Coração, cujos membros vivem a fé cristã no mundo, seguindo o espírito das Salesianas Oblatas, dando testemunho de sua vocação batismal e difundindo o Evangelho da Caridade. Inspiram-se em Cristo Oblato, participam da vida da Igreja com o espírito missionário e promovem o amor ao próximo e a constante conduta cristã. 14 de outubro de 1985, no centenário do nascimento do fundador, as Oblatas chegam à Bolívia. 14 de outubro de 2008, as Salesianas Oblatas do Sagrado Coração chegam também ao Peru. 25 de janeiro de 2016, as Salesianas Oblatas do Sagrado Coração são chamadas a servir na Nunciatura Apostólica de Malta. 15 de abril de 2020,
A Congregação para as Causas dos Santos anuncia que o Santo Padre Francisco deu o seu consentimento para a abertura da causa de beatificação de Dom José Coniata SDB, Bispo de Bova. 12 de dezembro de 2020. Abertura do processo diocesano em Tivoli, Roma. 1º de outubro de 2022. No Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Roma, encerramento do processo diocesano. Um hino de gratidão ao Senhor por esta primeira meta. A alegria será plena quando tivermos o reconhecimento da santidade de Dom Coniata, bispo e fundador. A Dom Coniata, confiamos a Igreja, a família salesiana, os jovens e as famílias. Sejam o bom odor de Cristo, diz São Paulo. Vocês devem espalhar ao seu redor o perfume de Jesus, com o desejo da perfeição e a prática das virtudes mais caras a Ele, humildade e mansidão.